Fala galera, aqui é o V do canal Nerd Sedutor e o vídeo de hoje não tem nada sobre sedução. What? Vamos falar apenas de coisas nerds. What the fuck? E nada melhor do que explanar uma teoria que explodiu a cabeça de muitos internautas essa semana, que é a respeito da identidade do líder supremo Snoke, o grande vilão da nova trilogia de Star Wars. There has been an awakening. Have you felt it? Seria o líder supremo Snoke, na verdade, Mace Windu? Shit, Negro, that's all you had to say. Então galera, o conceito dessa teoria parte inicialmente dos atores Samuel L. Jackson e John Boyega, assim como também o criador da franquia George Lucas, que acreditam fielmente que Mace Windu ainda está vivo, que ele não morreu naquele confronto com Anakin, com Palpatine, no filme A Vingança do Sith. Durante uma live, o próprio Samuel L. Jackson acredita que o personagem dele pode ter sobrevivido àquela cena. In my mind, I'm not dead. Jedi's can fall incredibly high distances. E segundo o relato dele, George Lucas disse que estaria tudo ok se o Mace Windu tivesse sobrevivido àquela queda. Já John Boyega disse em uma coletiva de imprensa que gostaria muito de que Mace Windu fosse na verdade o pai dele, e que Samuel L. Jackson também já brincou com essa hipótese. Tapped me on the shoulder and was just like, "Yo, Black Jedi!" I turned around, it was Samuel Jackson. He's like, "You my son!" Mas deixando de lado a opinião dos atores, vamos analisar. Poderia Mace Windu ter sobrevivido àquela cena? Durante aquela batalha da suposta morte, ele teve 3 ferimentos graves. Primeiro, ele teve sua mão cortada. Já vimos isso acontecer diversas vezes na franquia Star Wars, e isso nunca resultou em morte. Ele também sofreu diversos ataques elétricos do Palpatine. Mas como também vimos em diversos outros filmes da franquia, vários personagens já sofreram esses ataques elétricos, e isso nunca ocasionou uma morte. Então com certeza isso não resultaria a morte, ainda mais de um grande mestre Jedi como foi Mace Windu. Esses ataques geralmente apenas enfraquecem e podem causar alguma deformidade facial, como aconteceu com o próprio Palpatine, quando Mace Windu conseguiu reverter o golpe usando seu sabre de luz. Então você deve estar pensando, mas com certeza uma queda daquela altura mataria ele. Certo? Errado. Jedis no geral possuem uma excelente característica, que é conseguir pousar com segurança mesmo quando eles se jogam ou eles caem de grandes alturas, como já aconteceu até com o próprio Mace Windu nessa cena. Tá, ok. Supondo que você acredita que Mace Windu na verdade não morreu, mas o que tem a ver ele ser o líder supremo Snoke? Então vamos às coincidências. As primeiras seriam as características físicas. Ambos são carecas, e as deformidades que apresenta no rosto do líder supremo Snoke poderiam ter sido causadas pelas descargas elétricas do Palpatine na cena da luta que a gente viu lá atrás. Dá só uma olhada como ficou o rosto de Palpatine após ele ter sido exposto aos relâmpagos da força. Antes ele tinha uma boa aparência e uma coloração rosada. Depois o seu rosto se encheu de cicatrizes e sua coloração passou a ser completamente pálida. Por que então que isso não poderia ter acontecido com Mace Windu também? Além disso, Snoke falou para Kylo Ren que viu o nascimento e a queda do Império Galáctico. E Mace Windu esteve vivo durante esses períodos, então ele também viu isso. Outro detalhe muito interessante que aproxima os dois personagens é o fato de ficar bem claro nos trailers dessa nova trilogia que Snoke quer o equilíbrio entre o lado da luz e o lado negro. The dark side. And the light. E o Jedi que mais se aproximou dessas características durante todas as trilogias sempre foi o Mace Windu, começando pelo sabre de luz roxo, que é uma cor misturada entre o sabre azul e o sabre vermelho. Eu sei que o sabre roxo nos filmes foi uma exigência do próprio Samuel L. Jackson, mas, de qualquer forma, Mace Windu sempre foi citado como um Jedi que conseguia manter o equilíbrio entre o lado da luz e o lado negro, de forma que ele conseguia ter a sabedoria de um Jedi do lado da luz, e quando fosse para o combate, ele conseguiria usar o lado negro para impulsionar sua raiva e ter melhores resultados nos combates. E a gente pode observar claramente isso quando ele luta. Assim como ele quis executar Palpatine a sangue frio sem fazer do jeito Jedi, e também quando ele arrancou a cabeça de Jango Fett no segundo filme, O Ataque dos Clones. Devemos lembrar que Snoke executou e está executando ainda o treinamento de Kylo Ren, um personagem que claramente está dividido entre o lado da luz e o lado negro. Outros detalhes interessantes dessa teoria é que ela coloca uma relação de parentesco entre os personagens.
Começando pelo personagem de John Boyega, que seria na verdade filho de Mace Windu, assim como Rey seria neta de Palpatine. A teoria diz que na verdade Mace Windu será aquele que trará equilíbrio à força, e não Anakin. É por isso que ele se importou tanto e atrapalhou tanto e não concordava que fosse feito o treinamento do Anakin no começo da segunda trilogia. Outra coincidência que devemos levar em consideração é o fato de que, se na verdade o líder supremo Snoke for Mace Windu, logo realizando o treinamento de Kylo Ren, podemos ver que ambos têm um tipo de movimento de combate muito semelhante. Uma espécie de espadada para trás, que fica claro em diversos movimentos de Mace Windu, e podemos ver em algumas cenas também de Kylo Ren. Seriam os dois utilizando o mesmo estilo de combate? Ó o pau quebrando, pai! Eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Outra coisa que reforça bastante essa teoria, principalmente o grau de parentesco entre Mace Windu e Finn, seria que o líder supremo Snoke, no Despertar da Força, relata que sentiu uma presença da luz um pouco antes da metade do filme. There's been an awakening. Have you felt it? O que faz todos pensarem que na verdade seria Rey despertando para a força. Só que os indícios da força em Rey só acontecem da metade do filme pra frente. Como Snoke teria sentido um despertar da força, sendo que eles não haviam acontecido ainda. Na verdade, o despertar da força era Finn, que lá no início do filme escolheu trocar de lado quando presenciou a morte de um amigo. Foi aí que Snoke, ou Windu, viu finalmente o seu filho despertando para a força. Se Finn, na verdade, é filho de Snoke, isso explicaria um pouco da raiva de Kylo Ren quando ele descobrisse a traição. Porque afinal, pensa comigo, por que Kylo Ren, um cara de alto escalão, ia se preocupar com a traição de um pequeno Stormtrooper? Ele sabia da identidade daquele Stormtrooper, e provavelmente ele sabia que o Snoke ia ficar putaço quando descobrisse que o seu filho se transformou no seu inimigo. Talvez também seja por isso que, de certa forma, Kylo Ren pegou leve na batalha que eles tiveram. Kylo Ren se mostrou implacável em diversas batalhas que ele teve, mas quando ele lutou com o Finn, ele simplesmente decidiu não matar ele, coisa que poderia ser fácil porque ele já estava derrotado. Faleceu. Então vamos fazer um resumo geral da cronologia dos acontecimentos e fatos que sustentam essa teoria. Vamos começar nos baseando na outra teoria que diz que na verdade Mace Windu seria o centro da profecia, ou seja, aquele que trará equilíbrio à força. Afinal, como já vimos, ele é um Jedi que usa um tipo de técnica diferente dos outros. Ele pode ser tanto do lado da luz quanto do lado negro. Ele sempre foi contra o treinamento de Anakin, por isso que ele decidiu tomar medidas drásticas quando ele descobriu que, na verdade, Palpatine estava influenciando negativamente Anakin com a intenção de instaurar um império na galáxia. Eles travam o combate, Mace Windu leva a pior e é tido como morto. Só que ele sobreviveu e durante esse tempo todo ele viveu em exílio. Se ele esteve lá o tempo todo imperceptível, ele viu a ascensão do Império Galáctico e a queda, uma característica em comum com o líder supremo Snoke. Nesse exílio, movido pela raiva tanto da traição do Anakin quanto da traição do próprio Palpatine, ele decidiu instaurar a Primeira Ordem. Mace Windu precisaria de um braço direito, e quem poderia ser? Seu filho, certo? Errado, porque até o momento ele não tinha apresentado nenhum vestígio da força. O que ele fez? Acabou com a Academia Jedi e corrompeu Kylo Ren. Colocou o seu filho Finn nas tropas de Stormtroopers para poder ficar supervisionando até que acontecesse tudo o que vimos nos filmes. Talvez a sua motivação maior seja eliminar a linhagem tanto dos Skywalkers quanto a dos Palpatines. Por isso que ele é tão fixado em encontrar Luke Skywalker, que seria o último dos Skywalkers. Não podemos esquecer que Kylo Ren também é um Skywalker. Talvez por isso Han Solo avisou o próprio filho que no momento que o líder supremo Snoke conseguisse o que queria, com certeza ele ia eliminar Kylo. Snoke is using you for your power. When he gets what he wants, he'll crush you. Movido pela vingança, ele também gostaria de eliminar os herdeiros de Palpatine. No caso, baseado na outra teoria, seria Rey.
Essa teoria é provável? Não, sim, talvez, não importa, mas você tem que admitir que algumas coisas fazem muito sentido. Existem diversas teorias interessantes como essa na internet e eu posso estar trazendo para vocês. Basta que você curta esse vídeo e me diga se você gosta realmente desse tipo de teoria. Se esse vídeo aqui chegar a 5 mil likes, eu faço outro vídeo mostrando para vocês os supostos fatos que provam que Rey na verdade é neta de Palpatine. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e que a força do V esteja com vocês.